Bom dia a todos meus queridos irmãos e amigos deste canal no YouTube. Bom dia a toda a minha família maravilhosa que Deus me concedeu. Hoje, dia 13 de 8 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 13 minutos. Alô você que está me assistindo, alô você que está me acompanhando nesse vídeo, neste canal. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, passando aqui pela BR-116. Passei Taubim, né? Aqui já pertence a Taubim ainda. Mas já vou subir aqui a Serra de Taubim, tá? Para sair de Medina. Eu vou registrar esse vídeo aqui, mas porém em especial aos Dias dos Pais. Porque no Dia das Mães eu fiz um especial para o Dia das Mães. E agora hoje eu quero agradecer a Deus pelo Dia dos Pais, que somos nós. Porque a mãe e pai se tornam um só, porque é dois que se tornam um em Cristo Jesus. Então, de qualquer forma, o pai faz o papel de mãe e a mãe faz o papel do pai na vida de uma sociedade, na vida dos filhos, na vida de uma família, porque os dois juntando-se se torna um só em Cristo Jesus. E sendo assim, a efetividade deles é uma só, tanto o pai como a mãe. Todos nós filhos somos dependentes, todos nós filhos do Deus Altíssimo, do Pai Criador, nós somos totalmente dependentes. Então eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que o homem concedeu para a comemoração do Dia dos Pais. Hoje, dia 13 de 8 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 14 minutos. Eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Ele nos concedeu. Senhor Deus e soberano Pai, Pai das luzes, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia maravilhoso que o Senhor concedeu a todos nós neste canal no YouTube. A todos nós que fazemos partes desse canal, dessa família maravilhosa que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos andar juntos, orarmos juntos, interceder juntos uns pelos outros. Assim é a vontade do Pai Criador, que hoje se comemora o Dia dos Pais. Mas também nós que somos pais aqui na terra, nós somos pais humanos. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de fôlego de vida, por mais um dia estarmos juntos aqui comemorando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio aqui e morreu na cruz do Calvário por minha causa, por causa daqueles que creem no teu santo nome. Então, em nome de todos os pais na face da terra, eu consagro a Ti, Senhor, Pai eterno, Pai das luzes. Eu consagro a Ti toda a vida diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer diferença nas nossas vidas, para que nós tenhamos a presença do Espírito Santo, que é o próprio Pai, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho, e que Ele esteja conosco, nos ensinando, nos administrando na nossa alma, nosso espírito, a nossa vida, e que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para os netos e bisnetos e toda a nossa geração enquanto existimos na face dessa terra. Enquanto o Senhor permitir que nós respiramos esse oxigênio aqui, enquanto o Senhor permitir que essa alma, que esse espírito fica nesse corpo, nós tenhamos a sabedoria que vem do alto do trono da graça do Senhor para ensinarmos os nossos filhos e os nossos netos, nossos bisnetos e todas as nossas gerações enquanto estivermos aqui na face dessa terra. Porque depois, Senhor, nós vamos ser resgatados para o Senhor novamente. Esse corpo, esse Pai terreno vai ficar, mas esse Pai que nós temos no alto, subindo o trono da graça, Ele vai nos receber de braços abertos. Então eu quero agradecer o Senhor por mais esse ano, por mais esse dia que se comemora o Dia dos Pais aqui na terra. Mas também eu comemoro o Senhor todos os dias da minha vida, porque todos os dias da minha vida eu estou comemorando a oportunidade que o Senhor me dá. Todos os dias da minha vida eu estou falando com o Senhor, estou intercedendo ao Senhor pelos meus irmãos. Todos os dias da minha vida nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, que é o teu Filho unigênito que desceu aqui na terra, e aqui ele viveu, ele cresceu, ele fez grandes obras e depois subiu na cruz do Calvário para nos salvar do pecado, para nos libertar do poder da morte, porque a morte ela nunca mais vai prender nós nesse corpo. Ela já foi vencida e ela vai ser vencida por cada um de nós
assim que nós fomos chamados pelo nosso Criador, que é o Deus Todo-Poderoso. E assim sendo, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um desses que estão me ouvindo, a vida de cada um desses que estão me acompanhando, que estão assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, vai tocando no coração desse homem, vai tocando no coração desse pai, vai tocando no coração dessa mãe também que está assistindo, vai tocando no coração do filho, para que ele possa receber a palavra do Pai com respeito e dignidade, em nome de Jesus, mas também com muita fé no Senhor Jesus, mas também guiado pelo teu Santo Espírito, que nós seguimos uma linha, a linha da salvação, a linha do entendimento com o Senhor Deus Todo-Poderoso, a linha que nos direciona a morada eterna, que é a Nova Jerusalém, que é os céus, que foi feito para nós, Deus da fundação do mundo, que está lá em Mateus 25, 31 a 41. Eu coloco nas tuas mãos, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. O Senhor tem me dado tanta força, o Senhor está me dando tanta força para enfrentar os dias difíceis da minha vida. Mas também eu ainda estou tendo forças para ajudar os meus irmãos a enfrentar os seus dias difíceis. Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, a vida dos filhos que estão perdidos na droga, dos filhos que estão dando dor de cabeça para os seus pais. Oh Deus, pela sua misericórdia, lava a alma e o espírito dessa pessoa. Lava a alma, lava a mente e o espírito, para que eles sejam remidos no sangue do Cordeiro, com o poder que há no sangue do Cordeiro, eles sejam libertos desses vícios, desses maus hábitos, costumes, para que eles possam trazer alegria no coração do Pai, como nós trazemos alegria no coração do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu consagro a Ti, Senhor. Nos ajudas, Pai. Nos ajuda a atravessar por esse vale aqui na terra, para que nós possamos alcançar aí o céu, na esperança de descansar no Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai. Dai-nos forças, dai-nos sabedoria, aumenta a nossa fé, a nossa crença, a confiança no Senhor. E assim, Pai, perdoa os nossos pecados, como eu peço ao Senhor para perdoar os pecados de toda a humanidade, todos aqueles que se arrependam de coração e de espírito. E também os meus amigos, Pai, em nome de Jesus eu consagro a Ti. E os meus inimigos, Pai, eu peço ao Senhor, clamo ao Senhor, interceda ao Senhor, para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais deles, e que eles possam ir assistir esse vídeo, ver as imagens e ouvir a minha voz, e assim sendo, a minha voz seja a Tua voz, Pai, que entra no coração deles e sejam transformados no poder que há no sangue do Cordeiro, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós nessa terra, para que nós possamos andar na Tua luz, na Tua presença, nas Tuas leis, e sendo obediente à voz do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E abençoa mais um dia, para que seja um dia de glória e vitória na Tua presença, e vai da Tua proteção divina. Livra dos meus inimigos, dos perigos, das tentações, dos ladrões, assaltantes, confusões. Livre de tudo que for ruim. Que nada ruim me aconteça, Pai. Porque a Tua palavra no Salmo 91 me promete, e promete a todos aqueles que creem na Tua palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não serás atingido, porque Deus dará ordem aos seus anjos, que lhe guarda e lhe protege de todo mal. Em nome de Jesus, eu finalizo a minha oração com essas palavras, que essas palavras vai no coração desses que estão me ouvindo, que essas palavras vai no coração e na mente daqueles que estão assistindo esse vídeo, e que eles tenham todos um bom dia, e que todos sejam abençoados pela graça de Deus. Amém. Meus irmãos, esse vídeo não vai ser muito longo não, porque eu fiz mais para agradecer a Deus pelo Dia dos Pais. Eu também faço parte desse grupo de humanidade aqui na Terra. Eu também sou pai. Eu sou pai de 2 filhos, né, um casal. Mas me tornei sendo pai de mais filhos, porque o meu neto Yuri também, ele é filho pela 2ª vez, né? Ele é filho 2 vezes, melhor, ele é filho de 2 vezes. A Yumi, irmã dele, é filha 2 vezes. Então pensa bem, ó, eu tive um filho homem e um neto homem. Eu tive uma filha mulher e uma neta mulher. Então, uma corresponde à outra. Eu quero dizer para vocês que eu tenho, por mais que eu travesse dificuldades, gente, porque todos nós temos problemas na família, todos nós temos dificuldades, olha, gente, que ultrapassagem perigosa, até assustei com esse carrinho agora aqui, um
entrando dentro de uma curva que faz contínua, entra na cara de pau e vai embora, ó. Graças a Deus que não veio ninguém, né? Nossa, eu até assustei com ele aqui agora, pareando aqui, ó. Já pensou se vem uma carreta descendo aqui agora? Porque a gente não espera, né? Vai, o cara vai ultrapassar no lugar desse aqui. Você é doido? Nossa. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas na família, todos nós temos que passar por esse vale aqui na face da terra. Todos nós que temos filhos temos dificuldades, sim, gente. Mas agora só tem uma diferença. Quando você tem Cristo Jesus no seu coração, quando você tem a presença de Deus viva dentro de você, junto com a tua alma, junto com o teu espírito, te humanizando, te fazendo sentir amado por Ele e te fazendo também amar aquele que seus olhos veem, inclusive seus filhos, seus pais, sua mãe, né? Seus pais já entram, sua mãe, seus irmãos, seus tios, primos, sobrinhos, toda a família e também o seu próximo, que é os vizinhos, amigos e os demais que circulam em tua volta. Então, quando nós recebemos da parte de Deus esse privilégio de amar o próximo, gente, não importa quem, pode ser tio, pode ser primo, pode ser um desconhecido, mas é próximo, é um ser humano. Quando fala próximo, é um ser humano, é um corpo que tem, que respira esse oxigênio que você respira, é um corpo, uma mente, uma cabeça que está ali no mesmo patamar que você, respirando no mesmo ar que você respira, recebendo o mesmo fôlego de vida que você recebeu de Deus. Então esse é o nosso próximo. Próximo é aquele que chega até você as informações, ou mesmo que os seus olhos estão vendo, ou mesmo que os seus ouvidos estão ouvindo sobre ele. Esses são os próximos. Então se nós amamos o nosso da casa, nós temos que amar o próximo também. E todos que envolver com você é o próximo. Então eu peço a Deus que nos limpe a nossa mente de toda iniquidade, de toda impureza maligna do homem, do ser humano, e enche-nos com a tua paz, com a tua presença, com o teu amor, com a tua infinidade, com a tua dignidade, fidelidade, em nome de Jesus. Por quê? Porque por onde nós andamos, se eu estou em casa, estou no meio do meu seio familiar, estou junto com a minha esposa, com meu filho, com meus netos, minha filha, meu genro, minhas irmãs, minhas filhas. Quando eu estou lá, eles estão próximos de mim. Mas se eu estou lá e chega uma informação que tem alguém que eu nem conheço, que precisa de uma ajuda, precisa de um empurrão, precisa de atenção, esse também se torna minha família. Ele se torna próximo. Então é isso que é uma visão espiritual de um ser humano. O ser humano ele tem que ter uma visão espiritual abrangente, que nos abrange toda em nossa volta, né? Em toda a nossa retaguarda, nós temos que estar firme com os olhos espirituais abertos para isso. Porque se nós estivermos só com os olhos materiais, nós vamos enxergar só um palmo do nariz. Nós vamos enxergar só aquilo que os nossos olhos materiais enxergam. Mas quando você enxerga com os olhos espirituais, você consegue enxergar além. Você consegue enxergar além, você consegue sentir além, e assim é feita a vontade de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para vocês que eu não conhecia Deus na palavra. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Como Jó, lá no capítulo 42 de Jó esclarece muito bem isso aí. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que oferecia holocausto a Deus, ele orava, intercedia pelos seus filhos, ele fazia tudo isso. Mas ele não tinha conhecimento desse Deus verdadeiro. Mas ele não tinha conhecimento. E quando ele ficou sem nada, quando ele perdeu tudo, porque ele tinha, né, para oferecer a Deus holocausto, ele tinha saúde para enjoelhar e orar todos os dias, interceder por Deus, pelos filhos, né? Ele tinha, mas quando ele perdeu tudo isso, agora ele não tinha mais saúde, nem para enjoelhar, para orar, né, pelos filhos. Ele não tinha mais gado para oferecer holocausto. Ele não tinha mais nada, nem a esposa, não tinha família, não tinha nada.
E quando ele não tinha mais nada, ele olhou para ele mesmo e disse: eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessas palavras. Por quê, meus irmãos? Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Que ele falava, todos falavam, os profetas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tudo falava que Deus era isso, que Deus era aquilo, e ele adorava esse Deus. Ele adorava esse Deus, mas não conhecia ele na profundidade, na intimidade, no espírito, na verdade. Então, mas agora, quando ele se perdeu tudo, porque ele conhecia Deus, por quê? Porque ele tinha muitas jumentas, que era a riqueza, né, da época, né? Muitos escravos, muitas terras, 10 filhos, né? Então era rico em todas as áreas. Mas o mais importante ele não tinha: é conhecimento de Deus. Até Deus permitir que tudo fosse ceifado, até Deus permitir que tudo fosse tirado dele, para que ele abrisse os olhos espirituais e conhecesse ele verdadeiramente. E assim o fez quando ele, em Jó 42, no capítulo 42 do livro de Jó, Jó confirma, ele esclarece, ele fala com seus próprios lábios: eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Quer dizer, ele não tinha intimidade com Deus, ele conhecia a Deus só de ouvir falar que Deus dava isso, Deus dava aquilo, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, que Deus recebia os holocaustos, né, os sacrifícios que ele fazia pelos filhos, que Deus ouvia as suas orações, sim, mas ele não tinha intimidade com Deus. E quando ele perdeu tudo, a esposa, olha, abandona esse Deus seu e morre. Porque a esposa todos os dias via o marido levantando de madrugada, enjoelhando e falando com esse Deus. Todos os dias a esposa via ele sacrificando animais, que na época, né, no Velho Testamento, era o uso de sacrifício de animais em prol do pecado do povo, dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. E hoje o sacrifício, gente, é o joelho, porque Jesus veio e morreu no lugar desses animais. Jesus veio e se sacrificou si próprio por você, por mim e por todos os animais que morriam na época inocentemente, para pagar o pecado de todos da época. Mas Jesus se esvaziou da sua glória. Não é justo os animais tão inocentes, a ovelhinha tão inocente, ir lá e morrer e derramar seu sangue. Eu vou libertar esses animais, vou libertar esse povo desse costume, e vou lá e vou me entregar no lugar dos animais. E veio Jesus, se fez carne, Deus esvaziou da sua glória, é o próprio Deus, gente, esvaziou da sua glória, se fez carne, veio e subiu na cruz, derramou seu sangue uma vez por todas. Não existe mais outro sacrifício igual a este para se acontecer, ou que já acontecesse antes, a não ser os animaizinhos que morriam pelo povo. E agora Jó vê que ele realmente não conhecia Deus. Agora Jó vê que realmente ele só conhecia Deus de ouvir falar, porque o sacerdote falava nele, os profetas falavam dele, os seus pais também já tinham falado muito desse Deus, mas não tinha intimidade. Era o que acontecia comigo. Eu também conhecia Deus só de ouvir falar, eu não tinha intimidade. Mas quando eu comecei a navegar pela palavra, e a Bíblia está escrito que a palavra é inspirada por Deus, é pelo Espírito de Deus que a palavra é inspirada, é o próprio Deus falando conosco. Aí os meus olhos foram abertos e eu passei a ter intimidade com Ele. E quando eu estou no arroxo, quando eu não tenho mais forças, porque o que você pode fazer, Deus deixa você fazer. Se você aguentar dar 2 passos aqui, Ele vai deixar você dar os 2 passos. Mas no terceiro você não tem força não, Ele te pega pela mão, te levanta e te coloca de pé novamente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aquele que crê nessas palavras. Por quê? Porque Pedro duvidou que Jesus pudesse fazer ele andar sobre as águas. Ah, mas Senhor, se é o Senhor mesmo, então faz com que eu ande daqui até aí, vou até o Senhor, andando sobre essas águas. Jesus, então venha, Pedro, venha. E Pedro colocou os pés sobre a água e andou uns passos. Mas só que no meio dos passos, no meio do caminho, no percurso, até chegar a Jesus, o vento soprando muito forte, as ondas muito balançando muito, a mente dele, a confiança dele em Jesus se extraviou. Ele mudou a sua atenção para o vento, começou a valorizar mais o poder, a força do vento e das ondas, do que o poder que existia e que existe e continua existindo em Jesus Cristo.
Então, quando nós estamos na nossa fé, presta muita atenção nisso, quando nós estamos na nossa fé confiante, você não tem mais força, você não tem mais saída, mas você continua confiante, Deus vai te pegar pela mão e colocar de pé. Porque naquele percurso do barco até Jesus, na escuridão, e o vento soprando, e as ondas balançando, e Pedro mudou sua atenção, ele teve medo. Porque enquanto ele não teve medo, ele andou sobre as águas. Enquanto ele confiou em Jesus, que Jesus era poderoso para ele fazer andar sobre as águas, ele andou, ele deu os passos. Mas no meio do percurso, esse espaço dele foi sendo eliminado pela tua dúvida e pelo teu medo. Porque quando ele passou a sentir medo das ondas, que ele deu mais atenção para o vento e para as ondas fortes do que para o poder de Jesus, ele afundou. Quando ele afundou, mas socorro, Senhor, eu estou perecendo, estou morrendo. Jesus, homem de pequena fé, deu ele a mão, gente, levantou ele. Então, quer dizer, até onde ele foi, por conta dele, na fé dele, na força da fé, da confiança, ele foi. Mas quando ele fraquejou, Jesus estava lá e deu a mão para ele. Isso porque Pedro era um dos discípulos de Jesus. Isso porque Pedro servia a Cristo, ele seguia Cristo. Ele estava junto com Cristo, ele conhecia Cristo, não só de ouvir falar, mas estava ali junto com ele. Mas mesmo assim, no coração dele, teve dúvida de que ele pudesse fazer ele andar sobre as águas. Por isso ele diz, se é realmente o Senhor, faz com que eu ande sobre as águas. Mas ele já sabia que era Jesus, ele já tinha ouvido a voz de Jesus, ele já tinha visto Jesus e ainda duvidou, mas espera aqui, será que é ele mesmo? Ah, então se for você, faz com que eu ande sobre as águas. Ah, então venha. E Pedro começou a andar. Quando começou a andar naquela confiança que era Jesus Cristo, olha a fé, gente, a força da fé, né? Quando ele teve aquela confiança, não, é ele mesmo, eu vou andar. Colocou o pé lá na água sem medo de afundar, porque ele sabia que era Jesus, e se Jesus mandou ele ir, ele podia ir. Mas só que no meio do percurso ele mudou seus pensamentos, ele mudou a sua atitude. Aquela fé que ele estava no início, quando ele colocou o primeiro pé na água e andou, saiu dele automaticamente e rapidamente, porque alguma coisa veio e fez ele perder a confiança, que era o vento, que era a tempestade, as ondas fortes batendo para lá e para cá, fez com que ele fraquejasse na fé. Então as coisas vêm, gente, para fraquejar a gente na fé e para que a gente afunde no mundo, nesse lodo maldito desse mundo, que o mundo jaz na mão do maligno. Então, quando vier essas tempestades, quando vier esse vento que bater em você, que tentar te derrubar, seja forte e corajoso. É o que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, que eu estou contigo. Do mesmo jeito que eu estive com meu servo Moisés, eu vou estar contigo. Onde você colocar as plantas dos teus pés, será abençoado. Onde você colocar, onde você tocar, será abençoado. Então, quando nós estamos caminhando também na fé, acontece muito isso. Vai vir as tempestades, vai vir os ventos tentando tirar a gente da direção, vai vir as ondas batendo em nós, tentando derrubar a nossa fé, mas nós temos que estar na rocha. A rocha representa Jesus Cristo. Ele é a única pedra, a pedra angular que todos dispensaram na construção, né? Todos dispensaram ela na construção, mas porém ela é a pedra principal. Pedra angular é a pedra principal, é a pedra que ia segurar e que segura toda a estrutura da construção. Então a nossa construção espiritual está sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. A diferença está aí. Quando você constrói a sua vida espiritual em cima de Jesus, nada te derruba, porque o vento vem, as ondas vêm, as tempestades vêm, que são as durezas da nossa vida, dificuldade, família, trabalho, amigo, inimigo, vem tudo sobre a gente. Mas quando você tem aquela confiança inteira em Cristo, você vence. Porque a hora que, enquanto você puder lutar, você vai lutando. Mas na hora que você não puder mais, Ele entra com a sua destra santa e Ele te pega pela mão e te traz à tona novamente. Ele não te deixa afundar, porque você confia nele, porque você serve a Ele, porque você ama Ele,
porque você tem toda a confiança, a sua vida está toda confiável na mão dele. E quando você está inteiramente na mão de Cristo, na mão de Deus, ele te socorre na hora certa. Não tenha dúvida disso, porque eu falo porque ele me socorreu lá no Yuri. O Yuri estava morto e eu cheguei, fui avisado que ele tinha tido uma convulsão pela mãe dele. Mas quando eu cheguei lá, ele estava cheio de aparelho para reanimar ele, eles tentando reanimar o menino que estava morto, só osso e pele. Eu não tive outra opção a não ser enjoelhar. Já fui consciente, confiante nesse Deus que eu sirvo, confiante, inteiramente confiante. Se Deus falou assim, olha, Senhor, se o Senhor tiver de levar, o Senhor vai levar, mas o Senhor vai mostrar a sua onipotência. Oh, aleluia! Gente, eu não consigo tocar muito nesse assunto, porque a minha mente vai lá naquele dia, naquela hora, naquele momento. Eu volto em espírito naquele tempo e eu começo assim, a me tremer por dentro. Eu perco até assim um pouquinho do reflexo do meu raciocínio. Por quê? Porque naquela hora eu confiei somente no Criador. Naquela hora eu confiei somente naquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Eu sabia que ninguém ia ter poder para trazer o Yuri à vida, mas eu clamei a ele. Eu não clamei o doutor Vinícius, que estava acompanhando ele, que nem lá estava. As meninas ligaram para ele, ele chegou lá às 6h30 da manhã. Eu não clamei as enfermeiras, que era a Márcia, a Marta, que estava lá, as duas enfermeiras-chefes que trabalhavam à noite. Não clamei a elas. Eu só repudiei elas. Elas falaram assim, nós perdemos o Yuri. Não perdemos, porque o Deus que eu sirvo, ele é Deus que ressuscita mortos. Essas palavras eu falei com toda a autoridade, com toda a fé, com toda a potência do meu coração. Isso aconteceu. E eu entrei para o quarto. Então naquela hora eu estava recorrendo a um Deus que eu servia, a um Deus que eu sirvo, a um Deus que dá a vida, é um Deus que ele permite morrer também, mas ele é um Deus que ressuscita. Então eu recorri a ele com toda a minha fé, com toda a minha força, com toda a minha alma. Então quando Pedro disse, mas se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá aí até o Senhor. Então Pedro naquela hora estava firme na fé, estava confiante. Ah não, se é Jesus eu vou. Porque se fosse Pedro, se fosse João, Tiago estivesse ali, eu não ia não, eu ia afundar. Mas agora como é o Senhor, então mostra, Senhor, que é o Senhor mesmo, que o Senhor não é outra pessoa. Quer dizer, Pedro duvidou. Mas nessa dúvida ele tinha fé. Não, realmente se for ele eu vou de olho fechado, porque eu não vou afundar. E ele foi. Mas no meio do caminho veio essa tempestade e tirou ele do foco. E é isso que acontece conosco hoje. Nós aceitamos Jesus, nós andamos com Jesus, nós pregamos a palavra, nós andamos na palavra, na obediência da palavra. Nós temos Jesus, não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Olha gente, você crê em Deus, você ter fé em Deus é uma coisa. Agora você servir a Ele, confessar a Ele, diante de todas as situações na sua vida, é outro detalhe. Eu posso falar que eu gosto do presidente, que eu sigo o presidente, mas dentro de mim eu não confio nele, eu não gosto dele e eu quero matá-lo. Isso aí pode acontecer. Então é o que acontece com muita gente. Não, eu creio em Deus, eu tenho muita fé. Não, isso não é quantidade de fé. Se você tiver uma fé tamanho de uma montanha, é uma coisa. Se você tiver também fé tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse, você tem poder para mover montanhas. Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, a menor semente de todas as hortaliças, você conseguirá mover montanhas, fazer coisas que o homem não tem condições de fazer coisas que o homem nem imagina fazer, porque a fé move montanhas. A fé traz à existência aquilo que não existe, que é o poder de um homem tirar uma montanha e passar para o outro lado. Isso aí não existe, mas através da fé, através do poder de Deus, você consegue fazer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, olha, eu sempre uso essa frase: se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque quando Jesus chegou lá em Betânia, que Lázaro já estava 4 dias morto, Marta e Maria duvidou também, gente. Duvidou entre aspas, porque ela sabia que Jesus era o Filho unigênito de Deus. E era muito amigo delas e muito amigo de Lázaro, irmão delas, que tinha morrido. E ele chegou 4 dias já, Lázaro já estava sepultado.
E quando perguntou, comentou, chegou, chorou com ele, ele falou, olha, não fique triste, gente, que Lázaro há de ressurgir dos mortos. E Marta, né, primeiramente Marta falou com ele assim, mas Senhor, Senhor, eu sei que no último dia vai ressurgir dos mortos. Sim, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a ressurreição. Se creres, verás a glória de Deus. Quer dizer, Marta, se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus que está sobre mim. É isso que Jesus estava falando. É isso que Jesus estava explicando para Marta, tá? Oh, Jesus. Gulosito, velho. Gulosito, velho. Buzinei, nem buzinar, buzinou. Ou ele não tem buzina, né? O caminhão é tão velho que não tem buzina, ou ele que é mau chofer, né? Porque tem uns aí novatos, porque os mais antigos e tudo era amigo da gente. Aí, Gulositos, nosso concorrente. Ou ele é mau chofer, iniciante, né? Calcinha. Ou ele não tem ética, né? Buzinar, ele não buzina, não faz dar sinal nenhum. Porque nós somos parceiros aí, entendeu? Somos concorrentes parceiros, né? É isso aí. Mas então, meus irmãos, nós temos que ter essa fé fixa. Porque Jesus falou, cara, se você crer, você vai ver a glória de Deus, mano. Você vai ver o poder de Deus, que Deus tem sobre mim. E aí perguntou onde é que colocaste. Ah, Senhor, já tem 4 dias. E ali, gente, Jesus chorou. É João capítulo 11, tá? Capítulo 11. Aí no capítulo 11, versículo 35, diz assim, ó, Jesus chorou. Chorou por quê, gente? Pela tristeza, porque Jesus, ele entristece com a gente também. Porque por mais que ele tinha feito, andado sobre as águas, né, curado cegos, estado mortos já, todos eles sabiam do feito dele, né? Mesmo assim, eles agora estavam duvidando. Então, mesmo assim, Pedro, sabendo que Jesus tinha feito tudo aquilo também, na hora de andar sobre as águas, ele confiou no início, mas depois ele desviou, através da tempestade, e ele desviou a sua mente e ele começou a afundar. Então, ele chorou de tristeza, porque elas já tinham visto tanta coisa que ele tinha feito, já tinha apresentado o poder de Deus que estava sobre a vida dele, e agora elas ainda duvidam. Mas Senhor, faz 4 dias, quer dizer, não tem mais jeito de fazer nada. Tem sim, porque Deus é Deus do impossível. Era impossível ressuscitar ele, era para homens comuns como nós, mas para Jesus, que tinha o poder de Deus, não era impossível. E hoje se tornou possível para nós, porque nós temos Cristo em nós. Se nós clamarmos a ele, se nós pedirmos em nome dele, assim diz ele, tudo que pedires em meu nome ao meu Pai, ele vos concederá. Quer dizer, tudo que pedir a Deus, né, o Pai, em meu nome, em nome de Jesus, por isso que eu falo sempre em nome de Jesus, ele vos concederá. Deus atenderá o nosso pedido, porque onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim diz Jesus, hein? Jesus disse para os seus discípulos e disse para aquele povo da época que está dizendo para nós hoje, onde tiver 1, 2 ou 3 reunido em meu nome, ali estarei no meio deles. Quer dizer, então o Pai vai nos atender, porque o Pai atendia ele, e se ele está conosco, ele vai nos atender. É automático, gente. Se eu estou aqui no meio de uma sociedade que tem um superior lá no governo, vamos dar um exemplo. Então, eu e mais essa sociedade pedindo ao governo lá, ele vai mandar, né? Reuniu prefeito, vamos dar um exemplo, né? Prefeito, vereadores, governadores e deputados, e pede o presidente da república. É claro, reuniu um grupo de pessoas. Ali está todos reunidos em nome do presidente. Não é em nome do senador tal, em nome do juiz tal, não, é do presidente. Então, estou dando um exemplo, viu, gente? Então, olha para você ver, um grupo de pessoas se forma força. Então, onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, nem em nome de Jesus, nem em nome de Pedro, Tiago, João, não, gente, por favor, tá? Nem em nome do presidente da república, do papa, não, nem do padre, nem pastor, nenhum. É em nome de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se ele está no meio de nós, então Deus está conosco, porque o próprio Jesus representava Deus, porque ele é o Filho unigênito. Ele será eternamente o Filho unigênito de Deus. E é isso que nós temos que entender. E quando nós buscamos no Senhor, de espírito e de alma, como eu busquei naquele hospital no dia do Yuri,
Daí a pouco o resultado de Deus veio e abriu meus olhos para a eternidade, para crer, para confiar, para a eternidade. E assim, além de mim, estava lá a mãe do Yuri, que não valorizou a ação de Deus na vida do Yuri. Estava lá as enfermeiras, que eu não posso comprovar se houve reação delas depois disso ou não, porque eu não tive mais com elas, né? Depois que o Yuri parou de, né? Graças a Deus foi arrancado dentro daquele hospital. Mas eu tenho sim tido contato com os médicos, né? Com o Dr. Vinícius, principalmente, Dr. Lucas. Dr. Vinícius é excelentíssimo profissional, que Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a vida do Dr. Lucas, que eles continuam se sacrificando, se lutando, né? Para salvar, para ajudar, para acalentar a vida, né? Para alongar uns dias a mais de vida daquelas crianças que ficam lá, gente. Vocês têm que entrar dentro daquele hospital da unidade 2 do Márcio Cunha, no setor de crianças, lá, eu esqueci como é que fala lá. Vocês têm que entrar para vocês verem tantas crianças morrendo, falta de sangue, e a gente tem que estar sempre doando sangue, gente. Isso aí é o principal, tá? Você não pode ajudar com dinheiro, você não pode ajudar com nada, não, doa sangue. Doa seu sangue, que seu sangue é vida. Por isso que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para nos dar a vida. O sangue, ele é vida. Por isso que nós temos que ter maior respeito pelo sangue, porque Jesus, ele derramou seu sangue por mim e por você. Foi através do sangue de Jesus que nós estamos aqui hoje. Foi através do sangue de Jesus que nós somos perdoados dos pecados. Foi através do sangue de Jesus que a morte não tem a força sobre a nossa vida, porque ela pode matar a carne, mas não pode matar a alma. Então o sangue de Jesus representa o nosso espírito, representa a nossa alma. E assim nós estamos firmes e guardados no seio do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então vai descansar eternamente no espírito. Não é nesse corpo que não, porque esse corpo aqui é pecador, ele vai voltar para a terra. É isso que nós temos que entender. E quando nós entendemos essa parte, aí fica melhor para a gente sobreviver aqui nessa terra, porque aqui nessa terra nós somos peregrinos, passageiros. Por isso que nós devemos aproveitar esse tempo aqui e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que nós devemos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui e fazer aquilo que for preciso para os nossos irmãos, para todos aqueles que nos rodeiam, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença entre aquele que crê, aquele que conhece a Deus verdadeiramente. Aquele que conhece Deus verdadeiramente, ele pratica o amor, ele pratica o perdão, ele pratica a fidelidade, a dignidade, a consideração. Ele pratica todas as obras de Deus. Essa é uma das expressões principais de um adorador verdadeiro, de um servo de Deus verdadeiro. Nós temos que estar ligados, sempre atendendo às necessidades dos nossos irmãos, porque os nossos irmãos precisam da nossa força, nossos irmãos precisam da nossa oração, nossos irmãos precisam da nossa intercessão, porque se você tem mais intimidade com Deus, busca na sua intimidade, busca aí em prol ou em favor dos seus irmãos. É o que eu faço de madrugada aí, eu fico tão entristecido, tão na carne, né, gente, na carne, eu fico entristecido na carne, com tanto sofrimento, né, o câncer matando aí as pessoas sofrendo com câncer, cirurgias para lá, cirurgias para cá, quimioterapia. Eu fico sabendo que não é só um nem dois, é muita gente que me descobre nesse canal que eu tô orando de madrugada e pede, olha, ora para minha esposa, que ela fez isso, ora para minha filha, ora por mim. Gente, é muita gente. Se você for analisar direitinho, você não vive. Mas eu vivo pela misericórdia de Deus, aleluia. E essa misericórdia de Deus me fortalece, me dá força para clamar a Ele todos os dias. Então eu não estou clamando a Pedro, eu não estou clamando a meu pai, eu não estou clamando meu pai terreno, eu não estou clamando ao presidente da República, eu não estou clamando ao pastor, eu estou clamando ao Criador. E aí lá em Romanos 1:25 fala assim, ó, e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura no lugar do Criador. Ó, então o homem em si, o ser humano, tá, gente? O ser humano está servindo a criatura, quer dizer,
Criatura, quem é criatura? Somos nós somos criados por Deus. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que passar por Jesus Cristo. Nós temos que aceitar a obra dele na cruz, nós temos que seguir os passos deles na prática da tua palavra, da tua unção, para que nós possamos ser chamados ou feitos filhos de Deus. Porque lá no capítulo 1 de João fala assim, olha, ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus, que eram um povo separado de Deus. Mas os seus não o receberam, quer dizer, os judeus não aceitaram Jesus como Deus, como Cristo, Filho de Deus. Mas aqueles que o receberam, quer dizer, os judeus não receberam não, mas teve outros que receberam, as prostitutas, os cegos, os coxos, os que Jesus ressuscitou, tudo passaram a seguir Jesus. Mas os que receberam, lhe deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus. Ou em outras traduções está assim, lhe deu-lhe o direito de ser feitos filhos de Deus. Quer dizer, não era filho, era criatura, agora passou a ser filho. E aqueles que eram considerados filhos, ficaram como criatura, porque eles não aceitaram a obra dele na cruz. Essa é a diferença. Então nós somos diferentes quando você confessa Jesus, quando você serve a Jesus verdadeiramente, viu gente? Em nome de Jesus, tá? Entenda, isso aí tem que ter fidelidade, tem que ter dignidade, tem que ser de coração e de espírito, de alma, tá? Tem que ser com generosidade, tem que ser purificado pelo Espírito Santo na verdade, não é de boca para fora não. Por isso que Jesus disse naquela época, ele esteve aqui na terra, vocês me adoram daqui para fora, ó, da boca para fora, mas dentro de vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados, gente, é aquele túmulo todo caiadinho de branco. Os judeus costumavam caiar o túmulo todinho de branco. Olhava assim, mas que cemitério bonito, né? Lindo, mas por dentro dos túmulos só tem o quê? Carniça, só tem osso, só ossada humana. Então lá dentro é muito feio. E isso que Jesus estava falando, olha, vocês me adoram daqui para fora, mas dentro de vocês só existe ossada, só carniça. Vocês parecem sepulcro caiado, por fora tá bonito, mas por dentro só tem pecado. Só tem pecado, só anda pecando. Dentro de vocês é uma máquina de pecado. É isso que ele estava falando. Porque um sepulcro caiado é dessa forma, por fora tá bonito, mas por dentro só tem carniça. Você não consegue, você abrir uma tampa daquela, você não consegue, nem tampando o nariz, você consegue ficar ali, gente. Olha as condições do ser humano. Olha o nosso corpo, como que funciona. Esse corpo aqui só carrega a nossa alma, porque na hora que essa alma sair, pronto, acabou. Vai pro túmulo, vai pro sepulcro. Então não adianta eu me vestir bem, falar bem, andar bonito, né? Muito bonito. Nossa, o Geraldo só anda chique. Nossa, mas e dentro de mim? E dentro de mim, como está? Será que dentro de mim mora aquele que criou o céu e a terra? Será que dentro de mim está tão bonito porque aquele Espírito da verdade que Deus enviou, aqueles que otorgou, aqueles que merecem, aqueles que têm capacidade e probabilidade de receber? Será que dentro de mim tem o quê? Ou um sepulcro caiado, né? Por fora tá bonito, mas por dentro aqui só tem pecado. Só trama o mal, só trama... só faz coisas desagradáveis aos olhos de Deus, né? É isso que Jesus estava falando. Olha, por fora você se veste bem, tá muito bonito por fora, fala bem, prega a palavra bem, mas dentro de vocês tá igual sepulcro caiado. Dentro só tem sujeira, só carnices. E pior do que a carniça é o pecado. Porque o pecado mata, destrói de dentro para fora, destrói a alma e depois destrói o corpo. O pecado, às vezes o corpo fica aí andando bonitinho por fora, mas dentro só tem pecado, então está sendo destruído por dentro a alma, o espírito. Esse que faz andar, esse que faz caminhar, esse que faz falar, esse que faz a gente pregar o evangelho. Essa alma, ela está morta, ela está podre dentro de nós. E ela tem que estar limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque é no sangue do Cordeiro que nós voltamos a ser filhos de Deus. É no sangue do Cordeiro que nós deixamos de ser criatura e passamos a ser chamados filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Porque Ele derramou seu sangue para lavar a tua alma, teu espírito, para que você possa receber aí a gratificação do Espírito Santo de Deus e voltar a ser filho de Deus. Porque lá em Adão era filho em imagem e semelhança de Deus, mas quando ele pecou, ele deixou de ser. Ele perdeu a essência de Deus, passou a ser uma criatura de Deus, passou a ser criado por Deus. Ele perdeu o direito de filho. Agora, para você tornar a ser filho, você tem que passar pelo seu Filho Jesus Cristo. Você tem que passar por um processo de aceitação, porque se você não aceitar, igual os judeus não aceitaram, perderam o lugar deles de filhos.
mas eles ainda vão ter chance de arrepender, porque eles são povos separados para Deus. Deus dos primórdios, eles têm os seus lugares garantidos, que é lá na eternidade. Eles vão ser julgados e eles vão ser separados, né? São separados porque eles são povos separados para Deus, Deus da fundação do mundo, para servir a Deus. Eles são os remanescentes de Deus, e através desses remanescentes nós também vamos continuar sendo remanescente de Deus, porque hoje você está no pecado, mas se você amanhã aceitar Jesus, começar a andar nos seus caminhos, nas suas práticas, das suas palavras, buscar conhecer Ele em espírito e em verdade, e não como Jó conhecia, só ia ouvir falar, você vai passar a ser chamado filho de Deus. E quando nós passamos a ser chamado filho de Deus, nós temos um Pai. E esse Pai hoje é comemorado. Esse dia de hoje é comemorado como o dia dos pais. Então vamos comemorar o dia do nosso Pai eterno, do nosso Pai que criou, do nosso Pai que nos deu direito de ser chamado filhos de Deus através do seu primogênito Jesus Cristo. Então, sendo assim, nós temos que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é o seu primogênito, o seu filho unigênito, que veio aqui na terra para morrer e para pagar o preço na cruz do Calvário. Nós fomos comprados com preço de sangue. Nós não fomos pagos a nossa liberdade, não foi pago com ouro nem com prata, como se usa pagar aí fora, né? Nas politicais. Não, ele paga tanto e ele dá direito ele de ser americano, dá direito ele de ser francês. Não, nós fomos pagos, comprados com sangue do Cordeiro, muito mais valioso do que qualquer ouro, do que qualquer prata. Essa é a realidade do ser humano, mas nós não a cremos, mas nós não temos essa certeza, porque nós não levamos a sério, porque nós não levamos em conta a presença de Jesus aqui na terra, e nós não levamos em conta o poder que Deus tem de transformar, que Deus tem de salvar, que Deus tem de fazer tudo na nossa vida, dele permitir e dele não permitir. E sem exceção, aquele que não conhece, ele comprou seu diploma, porque todos passam pelo livro de Levítico para conhecer a lei de Deus. E assim, através da lei de Deus, foi tirada a lei do homem. O homem foi expandindo a sua lei aqui na terra, mas a ponto de muitos homens mudar a verdade de Deus em mentira, porque extraiu a verdade da Bíblia, extraiu a verdade lá de Levítico, que Deus deu para Moisés escrever para o povo,
Olha, Moisés, escreve aí, ó. O homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, o homem pode, isso aqui é permitido, o homem fazer aquilo ali não é. Escreve aí, Moisés, deixa isso aí escrito para eles que eles possam seguir as minhas leis. Porque lá, gente, na época da lei, o homem que não andasse na lei era morto, pagava com a vida. Hoje não, Jesus veio e já pagou com a sua vida na cruz do Calvário. Você tem liberdade, livre-arbítrio para escolher. Hoje você não precisa da lei, você está na graça. Mas agora, se você não estiver na graça, a lei vai te condena. A lei te condena. E a graça salva. Porque a graça dá a oportunidade para você. Não, você está perdoado a partir de hoje, só não peca mais. Então por que aquela mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus, tocou nele? Porque ela já tinha 12 anos. A Bíblia revela, gente, que ela gastou tudo que ela tinha. Então eu imagino que ela tinha bens. Ela tinha bens, mas ela gastou esses bens dela tudo com a sua enfermidade. Ela gastou seus bens tudo com a sua enfermidade. É a ponto de ficar isolada. Porque quem tinha fluxo de sangue, gente, era considerado impuro. E esse fluxo de sangue, né, os dias das mulheres, por exemplo, ela tinha que ficar 7 dias isolada da sociedade, da família. Não podia, isso é a lei lá em Levítico. Vai lá que você vai achar essa lei lá. Não podia, e Deuteronômio também, tá? Livro das leis também, Deuteronômio. Então isso era lei. Ela não podia ter contato com ninguém da família, com ninguém da sociedade, com nada, ficar isolada. A ponto de quase morrer, ficar isolada no meio do mato. Longe do seu filho, longe do seu esposo, longe de toda a sociedade. E aquela mulher tinha 12 anos já que ela estava assim. Então 12 anos isolada, ela estava à beira da morte, ela não tinha mais a quem recorrer. Se a Bíblia diz que ela tinha gasto toda a sua riqueza, toda a sua fortuna com a sua doença e não tinha conseguido curar, então ela era rica, ela tinha fortuna. Porque se ela não tivesse, a Bíblia não revelava que ela gastou tudo que tinha. Então se ela não tinha nada para gastar, como é que ela gastou tudo que tinha? Entendeu? Então ela veio, arriscou tudo, ela sabia, ela foi informada. Eu creio pelo Espírito Santo de Deus, né? Que não deixa ninguém enganado, que não deixa ninguém perdido. Ele avisou ela, falou, olha, ele vai passar ali, ó, no ponto estratégico. E ela foi no meio daquela multidão de gente, aquele monte de gente, os discípulos protegendo Jesus, porque a multidão empurrava para cima dele, para tocar nele, para ser curado. Vinha doentes, vinha endemoniado, vinha tudo, aquela confusão. E ela enfiou no meio, que ela não podia ser vista também no meio da sociedade, porque a lei judaica mandava matar, apedrejar. Isso é um meio de punição, gente. Apedrejar é um meio de punição para que ninguém atrevesse fazer aquilo que desafiasse a lei. Então, como ela estava isolada, não podia ser manifesta no meio da sociedade, ela não podia estar ali. Ela sabia que se fosse descoberta ali, ela ia ser apedrejada, a praça pública, né? Mas ela não se importou em perder sua vida de ser apedrejada. Ela confiou em Jesus, ela ficou sabendo que ele ia passar ali, ela creu em Jesus inteiramente. Olha, se creres verás a glória de Deus. Então ela creu, ela falou assim, não, é tudo ou nada. Se eu morrer, eu vou morrer salvo, eu vou morrer em Cristo. Eu vou lá, pelo menos eu vou tocar nele. E ela enfiou no meio do povo e tocou na veste de Jesus, porque não tinha como tocar nele, gente. Era muita gente, os discípulos protegendo, empurrando para lá, empurrando para cá. E Jesus reclamou, né? Olha, opa, para aí, alguém me tocou. Mas aí um dos discípulos disse, mas mestre, tanta gente empurrando para lá e para cá, como que ninguém vai te esbarrar, te tocar? Não, de mim saiu virtudes, ó. De mim saiu poder, saiu cura. É isso que ele estava falando, gente. Opa, espera aí, alguém tocou diferente em mim. Tocou na minha orla aqui, ó, na orla da minha roupa, da minha capa. E de mim saiu poder, saiu cura, saiu virtudes. Foi toque diferente. E aí não teve jeito, ela se identificou. Ela agora se prontificou em identificar, sabendo que ela poderia ser apedrejada. Mas ela não se importou. Ela se entregou. Mestre, foi eu que te toquei. Então todo o povo daquela época, gente, todo o povo sabia da identificação daquela mulher. Todo o povo sabia que ela era uma mulher que tinha que ficar guardada, separada da sociedade. Ela não podia se apresentar à sociedade.
ela não tinha condições de estar no meio da sociedade, do povo. Ela tinha que estar reservada lá no meio do mato, guardada, isolada. Mas aí ela preferiu se apresentar, mesmo arriscando a sua vida. Ela foi: eu que te toquei, e eu fui curada agora de um fluxo de 12 anos. Aí eu creio que os discípulos, né, o povo: não, vamos apedrejar, que ela não pode fazer isso, né? Eu creio porque tem os contras, né? Aparece sempre, tem os contras. Se eu pregar uma coisa aqui e daí a pouco levanta os contras, porque isso aí existe, gente, sempre existiu. Sempre existiu, mas também sempre existiu o poder de Deus sobre todas essas pessoas que é contra, que é crítico, que é isso, que é aquilo. O poder de Deus é sobre todas essas pessoas. Aleluia. Mas aí Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Eu imaginava que Jesus ia falar assim: a tua fé te salvou, te curou, né? Porque ela estava com fluxo de sangue, 12 anos. Te curou. Não, a tua fé te salvou. A salvação é a prioridade de Jesus. A salvação é a prioridade de Deus. A salvação, para depois vir a cura. A tua fé te salvou. Porque se salvou, está curado, gente. Porque agora o poder de Deus está sobre você. E aí, aquela mulher, ela seguiu Jesus a partir dali. E mais importante, gente, que quando Jesus aconteceu isso aí, Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E Jairo era um homem poderoso da época. Ele era chefe da sinagoga. Era o braço direito do rei na época, né? Cuidava da sinagoga judaica. Ele foi até Jesus e disse: olha, minha filha morreu, minha filha está morta, vamos lá para ressuscitá-la. E ele disse assim: ela não morreu, ela apenas dorme. Aleluia. E aí ele disse: então vamos lá que nós vamos acordá-la. E Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E no meio do caminho, Jairo, com aquela tropa de homens dele, tudo, né? Era segurança, né? Porque era braço direito do rei, então tinha que andar entropelado de homens, né? E aquela multidão de gente ali, ele se humilhou diante de Jesus. E Jairo, muitas vezes, tinha proibido Jesus de entrar na sinagoga para pregar a palavra da salvação. E agora ele recorre a Jesus para ressuscitar sua filha. Porque ele viu que o poder dele, o nome dele, o status dele, o dinheiro dele, o nome que ele tinha com o rei, que tinha poder para usar os melhores médicos, né, da época, os melhores feiticeiros, né, curandeiros, né, os melhores curandeiros da época. E eles não deram conta de nada, eu tenho certeza, porque ele tinha recorrido. Por quê? Porque senão ele não tinha ido lá humilhar diante de Jesus, se ele não experimentasse, se ele não usasse todas as suas condições primeiro, independente. Porque Jesus era um homem simples. Jesus, todo que andava com ele era cego, era coxo, era os discípulos dele que não tinha nada, não carregava nada, não tinha ouro, não tinha prata, vivia de doações. Então ele não ia procurar, ele sendo um homem rico, um homem de status, um homem de nome, e ele foi procurar Jesus para ressuscitar sua filha. E nesse intervalo ainda encontra essa mulher, ainda para toda a comitiva e fica ali um tempo. Eu imagino Jairo, né? Meu Deus, nossa, tá acontecendo isso aqui, em vez dele ir lá para casa, vai atender essa mulher ainda. Meu Deus, entendeu? Eu imagino a aflição dele. Mas tudo isso, gente, é provação. Mas ele continua na sua fé, porque Jesus continuou a caminhada. Quando chegou na casa de Jairo, estava todos chorando, né? Que a menina tinha morrido, e todos chorando. E aí Jesus chegou e eles falaram: olha, tira todos de dentro da casa. E aí eles comentaram: não, mas ela está morta. Não, ela não morreu, ela dorme, apenas dorme. Eles riram dele, zombaram de Jesus. E hoje muitas vezes nós zombamos de Jesus, não aceitando as condições de poder que ele veio, que ele é filho unigênito de Deus. O único homem na terra que não pecou, o único homem que tem todo o poder. Esse nome tem todo o poder aqui na terra. Porque eles zombaram de Jesus, riram deles. E ele pediu que todos saíssem da casa. Só entrou ele, o pai e a mãe da criança e os três discípulos mais chegados dele, que é Pedro, Tiago e João. Isso tudo, gente, para servir de testemunha do lado dele e para servir de testemunho do lado da menina, que é o pai e a mãe. Então sempre quando for fazer alguma coisa, você leva 1, 2,
ou 3 testemunhas contigo. E ele levou Pedro, Tiago e João, os únicos 3 que ele permitiu que entrasse com ele, e chegou lá dentro. Ele ressuscitou a menina e entregou seu pai. Então aqueles que zombaram dele cá fora, eu imagino com a baba correndo no canto dos lábios, né? Olha, ele tampou nossa boca, a menina está viva. E eles foram pagos para chorar ali, porque já tinha confirmado a morte da menina. Mas Jairo lembrou de Jesus, que ele estava por aquela região, e foi até o encontro dele, chamou ele. Jesus era para falar assim: não, vou lá nada, você não acredita em mim, você nem acredita nas minhas palavras, né? Você não deixou nem pregar na sua sinagoga, você já me expulsou de lá, não vou lá nada, vou nada. Não, Jesus, ele era humilde, por isso que hoje eu oro pelos meus inimigos. Eu oro, gente, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração deles, e eles vão abrir os olhos e vão enxergar a luz do Senhor brilhando em mim. Eles vão abrir os olhos, vão enxergar o poder de Deus como é reto, que nós temos que fazer as coisas certas, nós temos que andar na retidão. Quando você anda na retidão, você anda na luz. Agora, quando você anda nas trevas, você não quer que seja revelada as suas obras. É isso que faz a diferença. Porque quando eu ando na luz, a minha obra, ela tem que ser expressa, ela tem que ser vista por todos. Por quê? Porque eu estou na luz, porque eu estou na claridade, todos vão ver. Mas quando eu estou nas trevas, as minhas obras é escondida, é camuflada nas trevas. Então as trevas pertencem ao inimigo. É ele que é o pai da mentira, é ele que esconde tudo, é ele que não quer que Deus veja, é ele que não quer que o povo veja as obras malignas que faz por trás da escuridão, por trás das trevas. Mas Jesus, ele é luz. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo e o sal da terra. O sal, gente, ele traz gosto, traz prazer, traz sabor na comida. Então é a mesma coisa. Jesus traz sabor, traz alegria, mas também ele é luz. Primeiro ele é luz, ele brilha, ele clareia a nossa mente, as nossas obras são vistas por todos. Por quê? Porque nós estamos na luz. Por isso, aonde estão as trevas, a luz chegou e as trevas têm que fugir. Porque a luz, ela tem poder sobre as trevas. Porque a luz, ela vem de Deus, ela vem do Filho de Deus. A luz, ela vem do Senhor. A luz, ela vem do céu. A luz, ela vem do sol da justiça. A luz, ela vem do poder de Deus. Por isso que as trevas têm que sair fora mesmo. Você pode estar numa casa maior que for, mas numa escuridão tremenda. Mas quando você acende uma lâmpada, muda toda a paisagem dentro daquela casa. Muda tudo. Muda totalmente. Por quê? Porque a luz, ela representa a presença do Deus vivo, Deus de fogo consumidor. Essa é a grande verdade. Então eu agradeço a Deus pelo Dia dos Pais hoje. Eu comemoro mais o dia do meu pai Criador. E em segundo lugar, eu comemoro o Dia dos Pais terreno, né, que o meu já partiu para a eternidade. Então ele hoje está dormindo no pó. E quando vier Jesus na sua plenitude, ele vai ressuscitar junto conosco, e nós vamos nos encontrar novamente, espiritualmente falando, é claro. Porque eu creio que nós devemos conhecer o outro, porque senão Maria e as mulheres não tinham reconhecido Jesus no jardim, e nem depois lá no estábulo, quando ele apareceu, os discípulos também não tinham reconhecido. Quando eles foram voltar a pescar também, Jesus estava na praia, aí Pedro não tinha reconhecido ele, mas João, que era muito chegado a Jesus, falou: olha, é o mestre. Quer dizer, eles reconheceram ele fisicamente. Então eu creio que nós vamos ver, talvez não vamos ter contato, mas nós vamos ver fisicamente a fisionomia, porque nós representamos a imagem e semelhança de Deus. Então automaticamente nós vamos ver sim e reconhecer o próximo lá na eternidade, quando nós ressuscitarmos em Cristo Jesus. Amém? Então, por que ressuscitar em Cristo Jesus? Aonde prova isso? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 18, você vai ver lá que nós vamos ressuscitar, tá? Em 1 Coríntios também você vai ver lá que nós vamos ressuscitar dos mortos e vamos encontrar com Ele e seremos transformados, porque esse corpo pecaminoso aqui tem que ser transformado num corpo de glória, um corpo glorificado que Jesus recebeu, mas com a mesma fisionomia. O Geraldo era branco, vai ser branco, era careca, vai ser careca, e aí por diante, entendeu? Porque eles reconheceram Jesus com a sua fisionomia. Então nós vamos reconhecer também uns aos outros pela fisionomia. Agora não me pergunte como, porque essa
Essa resposta vai vir da eternidade, porque só Deus pode explicar aí como que nós vamos reconhecer o outro em nome de Jesus. Porque se as mulheres reconheceram Jesus, se os discípulos viram na praia lá e reconheceram que ele era o mestre, então ele estava com a mesma fisionomia, mas porém num corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo sem pecado, um corpo glorificado. E se creres, verás a glória de Deus, um corpo cheio do poder de Deus, transformado, né? Mas porém com a mesma fisionomia, essa é a pura verdade, porque senão a Bíblia não revelava que eles tinham reconhecido Jesus. Se Jesus não tivesse fisionomia, a mesma fisionomia que tinha antes, que ele andou no meio do povo, então como é que eles iam saber que era Jesus, que era Pedro, que era Tiago, que era João? Então, ó, eles reconheceram ele, reconheceram o mestre. E Maria, quando foi no túmulo lá procurá-lo, que os anjos falaram assim, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E quando ela saiu pelo jardim, ela viu um homem e achou que era o jardineiro. Olha, fala para nós, se colocou o corpo do nosso mestre e tal, aquela coisa toda. Aí ele disse, Maria. Aí ela vai, reconhece a voz, olha, e reconhece ele também. Ela dobrou no pé dele, achando que é o jardineiro, né, implorando, né, humilhando diante dele, para mostrar onde colocou o corpo de Jesus. Mas ele era o próprio Jesus. Mas quando ela ouviu aquela voz, a mente dela foi aberta, o espírito dela foi aberto, e ela diz, Rabi, quer dizer, mestre. Ela reconheceu ele. Então, eu creio que nós vamos reconhecer o outro também, quando na eternidade, tá? Na eternidade nós vamos reconhecer aí o outro também. Mas espero no Senhor Jesus que nós prossigamos e que nós continuamos buscar esse Deus e o conhecimento de Deus, continuamos buscar aí o poder de Deus, a santidade de Deus na presença dele, através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, para que nós sejamos um só, e que nós sendo um só, nós estamos em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso aí Paulo falou, olha, aquele que está em Cristo, aquele que aceita Cristo, aquele que anda em Cristo, aquele que prega a palavra de Deus, de Cristo, aquele que pratica a palavra de Cristo, nova criatura é. Porque deixou de ser criatura para ser filho, então é nova criatura, é renovado o espírito da pessoa é renovada em Cristo Jesus. Então por isso que eu digo, vamos buscar no Senhor a presença dele, a palavra dele, a santidade dele, para que nós possamos alcançar a glória e a santidade em nome de Jesus. Aí eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui, gente, porque eu comecei a pregar e não, se deixar eu vou até a tarde, tá? Eu tenho muita coisa aqui para falar, mas vou deixar que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu comecei esse vídeo na Serra de Itaubim, estou fechando ele aqui, descendo a Serra de São Francisco, né? Vou encerrar ele aqui no São Francisco, tá? E era um vídeo, era para ser curtinho, né? Eu ia só fazer uma comemoração do Dia dos Pais, mas de qualquer forma o Espírito Santo de Deus me usou, o Espírito Santo de Deus me colocou essas palavras na minha boca para que vocês entendessem melhor a vontade do Pai. E quando você passa a entender a vontade do Pai, você começa a praticar a vontade do Filho, aleluia. E o Filho é quem, gente? É Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. É Ele que veio aqui para nos conduzir ao Pai. É Ele que nos veio aqui para salvar, para purificar, para lavar-nos do pecado, porque em pecado você é impossível agradar a Deus. E com o poder de Jesus, seu Filho, nós somos lavados através do sangue dele para nos apresentarmos imaculados diante de Deus. E quando nós apresentarmos imaculados, sem pecado diante de Deus, nós voltamos a ser filhos de Deus. De criatura, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Amém? Mas que a graça de Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a mente de cada um de vocês, para que vocês possam entender corretamente segundo a vontade do Senhor e não do inimigo, para que vocês possam entender essa palavra, para que vocês possam entender a vontade do nosso Criador, a vontade do nosso Pai, a vontade daquele que resgatou-nos do pecado e das mãos, das garras da morte para a vida eterna. Em nome de Jesus, eu quero agradecer. Senhor Deus, soberano Pai, coloca essas palavras no coração de cada um, Pai. Esse vídeo de hoje, Senhor, ele foi especial para a Tua palavra. Ele foi especial para representar o poder do Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
ele foi especial para representar diante de Ti todos os pais terrenos, Senhor. Oh Deus, o Senhor é rico em misericórdia. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa fazer diferença na vida de todos nós, no poder que há no sangue do Cordeiro. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, Deus onipotente, entre no nosso coração e faça morada. Eis que eu bato a porta. Se você abrir, entrarei, cearei contigo, e você comigo, e em ti farei morada. Deus, ele faz morada em nosso coração quando nós deixarmos ele entrar e adorar e exaltar o nome dele todos os dias da nossa vida. Amém. Aqui é São Francisco, tá, gente? BR-116. Aqui é São Francisco, município de Cachoeiro do Pajeú, tá? Eu vou deixar esse vídeo, encerrar esse vídeo aqui e deixar o meu abraço a todos vocês que estão me acompanhando, me ouvindo. Eu agradeço a todos. Não esqueça, por favor, deixa aí o seu like, né? Deixa sua curtida aí. E faça a sua inscrição, tá? Confere aí se você não se inscreveu ainda, se inscreva. O meu se inscreveu, confere, porque as inscrições costumam ser desfeitas. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos vocês. E que o Espírito Santo de Deus abra os olhos espirituais de cada um de vocês e que vocês sejam iluminados hoje e sempre. Amém. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.